Bom dia, pessoal. Meu nome é Luciano Gregório, eu sou professor afiliado da Escola Paulista de Medicina e eu atuo no setor de rinologia na disciplina de rinolaringologia, lá no Departamento de Otorrino e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Universidade Federal de São Paulo. Hoje eu vim conversar com vocês e bater um papo sobre tomografia computadorizada e ressonância magnética em doenças não sinusais em otorrinolaringologia. Com essa aula eu espero que vocês absorvam um pouco mais do tema e eu não acho que vocês vão se tornar experts no assunto, mas pelo menos vão conseguir analisar as imagens e identificar as estruturas de uma maneira básica, em que todo médico formado lá na escola tem que saber identificar. Tá? Então vamos lá. Tomografia e ressonância magnética. A tomografia nada mais é do que um raio-x, né? Um raio-x que ele roda em volta do indivíduo numa porção longitudinal e você tem esses sensores que conseguem captar as variações de absorção do raio-x e conseguem construir uma imagem num corte tridimensional, e aí a gente consegue fazer isso de uma maneira helicoidal. Então o paciente deita nessa maca, a maca leva o paciente através desse cone onde fica rodando o raio-x e a máquina, o computador reconstrói os cortes de tomografia para a gente. Antigamente os cortes demoravam muito tempo, hoje em dia é super rápido, né? Ela foi a primeira técnica para avaliação de estrutura profunda, inacessível à palpação e inspeção, né? Principalmente nos seios da face. Como que a gente vai conseguir identificar estruturas aqui dentro, né? Se a gente não consegue palpar ou nem fazer inspeção, por exemplo, o seio maxilar, como a gente vai conseguir ver lá dentro, né? E ela é uma ferramenta que a gente usa para diagnósticos diferenciais, programação de biópsias nasosinusais, né? A gente não sabe de onde está vindo a lesão, a gente não tem como saber se ela está vindo do sistema nervoso central ou não. Imagina fazer uma biópsia de uma lesão que vem do sistema nervoso central, imagina pelo nariz sem saber que ela é uma lesão contígua com o sistema nervoso central, né? Que simplesmente está no nariz. Às vezes as complicações sinusais, né, as complicações de abscesso, as celulites faciais, né, os abscessos cerebrais que podem ter origem nasosinusal, né? Como que vai saber o que está acontecendo aqui dentro do seu frontal ou algum tipo de inflamação, infecção que está acontecendo aqui atrás, sendo que você tem a pele que recobre, né? Não tem como você examinar, né? Antes de fazer uma cirurgia. A tomografia vai fazer com que a gente avalie essa estrutura profunda de uma maneira antes nunca feita. A gente pode usar também como pré-cirurgia, né, para a gente se orientar durante a cirurgia, para a gente avaliar o que a gente vai fazer durante a cirurgia, as estruturas que vão ser removidas e a nossa expectativa do que a gente vai encontrar. Além disso, extensão de estadiamento de tumores nasosinusais, né? Dá para saber a extensão, aonde que ele está, às vezes até onde que ele está se inserindo e aonde ele está se expandindo e como ele está se expandindo, quais as estruturas que ele erode ou as estruturas que ele empurra, né? Tudo isso a tomografia ajuda muito a gente, né? A gente tem basicamente na tomografia de ciência da face os três cortes clássicos, né? O axial, o coronal e o sagital, né? O axial a gente vê os dois olhos, o nariz, né? E aí dependendo da altura a gente vê alguns seios, o frontal, o esfenoide, o maxilar, os etimoides, etc. No coronal a gente vê os dois olhos de frente para trás, né, seguindo a sutura bicoronal, então a gente vê outras coisas que a gente quer ver, né, outras estruturas que a gente pretende ver. E no sagital a gente tem aqui as mesmas estruturas, mas de uma maneira diferente. Então, dependendo do que o otorrino ou o clínico do pronto-socorro quer ver dentro do nariz, na cavidade nasal ou nos seios paranasais, a gente usa um corte ou outro corte. Já a ressonância magnética, ela basicamente, ela é um campo magnético e o grande ímã que está em volta do paciente, né, que fica fazendo aquele barulho, não sei se vocês já fizeram alguma ressonância, mas é um ímã que fica rodando em volta de você, criando um campo magnético, ele alinha os núcleos, o spin da molécula de hidrogênio, e aí você consegue analisar em algumas ponderações, em algumas captações.
Então, você tem interação desses núcleos com o campo eletromagnético e os pulsos de radiofrequência, e aí você consegue identificar as estruturas nessa imagem reconstruída num computador. Basicamente, diferente da tomografia, que a gente usa para ver osso, né, e a gente consegue ver os espaços aéreos e algumas estruturas moles, né, que não dá para diferenciar muito bem, a gente consegue na ressonância avaliar partes moles em alta definição sem exposição à radiação, né, porque a tomografia é um raio-x, né. A ressonância, na verdade, é só esse campo eletromagnético que é criado em volta do paciente. Obviamente, por ter ímã, o paciente não pode ter stent, implante, tatuagem mitral dentro do corpo. Por exemplo, tatuagem dá muito ardor, stent pode locomover ele de lugar, implante pode dar alguma lesão para o paciente, metal dentro do corpo, eu já vi assim, maca colada numa máquina de ressonância magnética ligada, assim, é super perigoso, então não pode realmente ter nada de metal no corpo do paciente, tá? E você tem que saber disso. A ressonância magnética a gente usa basicamente para fazer diagnósticos diferenciais, avaliar tumores de mucosa, né, que a gente tem dúvida do tipo de erosão ou tipo de invasão, ou se mesmo se ele invade o sistema nervoso central, né? A grande indicação da ressonância aqui é quando você suspeita de invasão do sistema nervoso central e você quer avaliar a extensão do tumor nas cavidades dos seus paranasais. E basicamente a gente tem os 3 cortes também, o axial, o coronal e o sagital. Mas na ressonância magnética, diferente da tomografia, a gente tem um detalhe, a gente pode mudar aquele alinhamento da molécula de hidrogênio e aí aumentar ou diminuir a exposição, né, do tempo de exposição ao campo magnético, aí você consegue ter as ponderações T1 e T2. Né? Basicamente, T1 ela vai ver mais proteína, né? T2 ela vai ver um pouco de proteína, claro, mas o que vai realçar na ressonância magnética são os líquidos. Então, o que você vai ver é líquor muito aceso, você vai ver o olho que tem um humor vítreo muito intenso, né? Então você vai conseguir distinguir líquido de proteína muito bem nos T2 e nos T1s mais proteína mesmo. Tá? Então, para que a gente usaria isso? Para diferenciar, por exemplo, lesões que são um pouco mais sólidas do que de lesões císticas com conteúdo líquido dentro, de tumores vasculares que vão ter muito mais líquido e vão realçar com contraste no ponderação de T1 de ressonância em relação ao T2. Né? E a gente consegue diferenciar as lesões e saber se você tem continuidade de lesões do sistema nervoso central que vão descer ao nariz, como, por exemplo, encefaloceles, meningoencefaloceles, né? Ou até mesmo lesões nasais que vão invadir o sistema nervoso central através do nariz. Né? Tem vários caminhos que existem, não só nas patologias nasosinusais, como também as de ouvido e de laringe. Tá? A diferença do T2 flare, que o pessoal fala, é uma ponderação basicamente de T2, que você tem um aumento da exposição e ele diminui a intensidade do líquor. E aí então dá para você ter a exposição de T2 para as estruturas sem a aparição tão intensa do líquor. E isso pode ajudar para alguns diagnósticos de algumas das lesões no sistema nervoso central. Tá? Eu gosto de fazer essa aula e eu gosto de rodar as imagens como se fosse um software que a gente faz hoje em dia nas reuniões da rinologia. Tá? Antigamente a gente ganhava essas chapas, né, que tinham bastante prata e o descarte tinha que ser super regulamentado, não podia descartar no lixo comum porque senão impregna o solo. E hoje em dia a gente tem o software de reconstrução que a gente leva no hospital e a gente pode usar em qualquer computador. Tá? Vamos lá, vamos compartilhar a tela do programa que eu gosto muito, que é o Horus. Tá? A gente vai compartilhar uma tomografia computadorizada de seios da face, tá? E a gente pode mudar a tomografia, quanto de intensidade de raio-x você quer para o paciente, né? A intensidade que você queima o exame. Então vamos lá, essa é uma tomografia computadorizada de seios paranasais, né? O nome completo dela é isso. E basicamente a gente está num corte axial, que é um corte mais puro, que é o adquirido ao paciente, né? Então vamos lá, de superior para inferior, tá? Então a gente começa com aqui tudo que, lembrando, eu gosto de explicar para todos os pacientes, eu acho que vocês devem explicar para todos os seus pacientes
como ler uma tomografia. Então, tudo que é preto é ar, tudo que é branco é osso e tudo que é cinza é alguma coisa mole, né? A ressonância que vai diferenciar isso pra gente, né? A gente começa a ver aqui os seios frontais bem pneumatizados, né? Sem aquele edema da mucosa dentro do seio, então um seio frontal super bem pneumatizado, super saudável, né? Os dois olhos, tá? A gente vai ver aqui as células etimoidais anteriores e posteriores, tá? A gente vai ver também o seio esfenoide, o direito e o esquerdo, lembrando que na tomografia a gente tem que olhar aqui o R de right e o L de left, como se a gente tivesse vendo um paciente de cima, tá? Aqui a gente vai ver os seios, descendo um pouquinho, os seios maxilares direito e o seio maxilar esquerdo. E aqui a gente vai ver o septo nasal super tortuoso, com o esporão ósseo aqui no meio, né? Eu gosto até de lembrar de passar uma linha reta para mostrar o tamanho do desvio para os pacientes e mostrar que o desvio dele encosta na parede lateral. Isso é básico para um aluno de quarto ano e eu acho que todo mundo, todos vocês, têm que aprender pelo menos usar e ler a tomografia e usar ela a seu favor e ver as estruturas. Então, se você estivesse vendo alguma coisa cinza aqui dentro do seio, pode ser secreção ou alguma lesão, mas essa tomografia basicamente está normal. Mudando o corte, a gente vai ver o corte coronal, então as mesmas estruturas, né? A gente começa, então, é uma tomografia computadorizada de seios paranasais, né? Com a janela óssea, tá? E a gente começa a ver aqui o seio. Vamos diminuir um pouquinho para vocês verem melhor. Aqui os dois olhos, né? O seio frontal direito, o seio frontal esquerdo com algumas células, né? O ósseo do seio frontal, que provavelmente está localizado aqui. E aqui a gente pode logo ver uma célula que chama agnase, né? A direita e a esquerda, que são células etimoidais. Então, é a primeira célula aqui do etimoide e ela é super estável. E aqui dá para a gente ver a concha inferior, a concha média e logo mais a gente vai ver a concha superior. Então, seio maxilar esquerdo, seio maxilar direito, seio frontal, está aqui na frente, o septo nasal torto, inclinado para a esquerda, né? E aqui dá para ver a concha média, tá? E o agnase que eu estava falando para vocês, que é a primeira célula etimoidal. Mais para trás a gente vai conseguir ver a bula etimoidal, tá? E aqui a gente vê a concha média, concha superior e o desvio de septo encostando aqui na concha inferior, né? Esse é o esporão de septo que a gente faz as cirurgias para remover esse esporão, que é um baita de um desvio de septo, tá? E junto aqui a gente vê algumas células etimoidais anteriores e aí quando a concha média ela se insere aqui na porção horizontal dela, aqui na parede lateral, a gente vai ver o etimoide posterior, que tem a drenagem posterior. Então, esse é um corte muito bonito, né? Que dá para ver a concha superior, concha média e concha inferior do lado esquerdo e do lado direito, né? Continuando para trás, a gente vai ter lá no fundo, desculpa, mas lá para o fundo a gente vai ter, então, o seio esfenoidal, o direito e o esquerdo, né? A gente vai ter o recesso carótico óptico, que o nervo óptico aqui está bem aqui, o quiasma óptico vai estar aqui em cima, lá atrás, e aqui vai estar a artéria carótida interna do lado esquerdo e a artéria carótida do lado direito, a interna, né? Então, basicamente, essas estruturas básicas que vocês têm que identificar quando vocês olham uma tomografia no corte coronal. Importante também é identificar os ósteos, né, de entrada e saída, o ósseo do seio maxilar, né, esquerdo e direito. Muito importante, porque às vezes ele está obstruído e isso faz com que o paciente tenha algum tipo de sinusopatia, né. Aí dá para ver, inclusive, o olho, né, o globo ocular, dá para ver alguns músculos, dá para ver, às vezes, até o nervo óptico. E aqui é uma região que a gente vê a fóvea etimoidal, que a gente vê a crista Galli e a gente vê aqui a região que é localizada o bulbo olfatório bilateral, né? Que é essa região que a gente chama de fossa olfatória, bem aqui. Então, basicamente, são essas estruturas que a gente busca ver no corte coronal. Bom, Luciano, e no corte sagital? No corte sagital, esse corte é um pouquinho mais desafiador, né? Na minha visão, um pouquinho até mais fácil de ver. Mas vocês dentes não gostam tanto de ver esse corte, não. Tá?
vamos lá. O corte sagital, ele é desafiador porque a gente vê tudo de um ângulo diferente. Então, a gente vê o seio frontal, né, o ósseo do seio frontal, aquela célula Lagernase, que é a primeira célula que a gente estava comentando agora. Lá dá para ver as células etimoidais anteriores, as etimoidais posteriores, o seio esfenoide, né, nesse caso bem pneumatizado, né? E aqui dá para ver a célula túrcica com a glândula hipófise aqui, né? Localizada bem no meio e em cima do seio esfenoidal. E aí esse corte que justifica e mostra como que o otorrino chega no seio esfenoidal, fazendo aquelas ressecções transesfenoidais de tumores hipofisários. Esse é o caminho, né? Aqui dá para ver a concha média, aqui dá para ver a concha inferior, né? E aí dá para acompanhar, inclusive, às vezes, ó, dá para pegar um corte bem no meio e dá para ver o septo, né? O septo nasal. Tá? E basicamente dá para ver as mesmas estruturas contralaterais, né? Aqui dá para ver também de uma maneira sagital o olho, o globo ocular, o seio maxilar, e atrás do seio maxilar a gente tem uma área muito importante que a gente chama de fossa ptérigo-palatina, onde passam algumas estruturas muito importantes, né? E tem a comunicação da fossa ptérigo-palatina pela fissura orbitária inferior aqui com o cone orbitário e a fissura orbitária superior caindo aqui atrás no seio cavernoso. Então você vê que o nariz ele é conectado basicamente com todas as estruturas ao seu redor, né? Estruturas importantes, a artéria carótida interna, a carótida interna, o nervo óptico, sabe? Estruturas que nem o seio cavernoso, nervos, artérias, tudo passa aqui. E é muito importante para o rinologista e principalmente para o residente otorrino saber onde estão as estruturas, onde quando ele está operando, aonde estão as estruturas e o que fazer se você lesionar algum tipo de estrutura, né? Basicamente, a tomografia é isso. Então, saber identificar os seios, saber identificar os desvios, as conchas e saber se alguma coisa está alterada, né? Vamos voltar para a aula e agora eu vou mostrar para vocês alguns slides de algumas patologias para vocês identificarem, né? Então, tá aqui. Então, por exemplo, esse exame desse paciente antigo, a gente consegue ver vários cortes, então uma tomografia computadorizada dos seus paranasais de anterior para posterior, a gente consegue ver o septo no meio, as conchas inferiores, o septo super torto, né, com desvio de septo para o lado esquerdo, com esporão ósseo, tá? A concha nasal inferior do lado esquerdo, direito maior do que do lado esquerdo, geralmente fazendo isso no ciclo nasal, que você tem diminuição de um lado em relação ao outro, e depois troca isso. E dá para ver que o paciente tem um edema mucoso, né, no etimoide anterior, dá para ver que essa área está toda cinza e cheio de secreção também. E provavelmente esse paciente tem desvio de septo e uma hipertrofia de corneto. O que deve ter acontecido com esse paciente? Luciano, ele fez alguns implantes dentários e chegou na cavidade nasal, tá vendo? Na cavidade nasal, inclusive o outro implante perfurou o seio maxilar do lado direito e provavelmente provocou esse edema mucoso desse paciente. Tá? Próxima. Essa é uma outra tomografia computadorizada dos seus paranasais também, na ponderação de osso, né? Dá para ver os dois olhos, aqui um corte coronal, aqui também um corte coronal. O paciente tem um seio frontal super pneumatizado, né? Dá para ver aqui o ósseo de entrada e saída do seio maxilar, uma célula super rara que a gente chama de célula de Haller aqui, que é uma célula que atrapalha a drenagem do seio, né? A concha inferior, a concha média, um leve desvio de septo para a esquerda. E aqui dá para a gente ver, né, o paciente com uma sinusopatia do lado esquerdo, né, um edema mucoso ou até secreção dentro desse lado, e do lado direito, e do lado esquerdo um cisto de retenção, né, com aparência bem benigna, bem diferente daquelas lesões que erodem as paredes e acabam erodindo o osso com um aspecto bem maligno, né, um aspecto bem benigno, né. Que aqui um corte mais fundo da tomografia computadorizada, onde dá para ver o esfenoide, né, com algumas células etimoidais invadindo por cima o seio esfenoide, e aí dá para você ver, inclusive, aqui a carótida dos dois lados, né, que está provavelmente aqui, o finalzinho da cápsula dos cornetos, o septo nasal, o finalzinho do septo nasal lá no final da cavidade nasal. Tá bom? Ressonância magnética, Luciano. Então vamos lá pro Horus de novo e eu quero mostrar para vocês a ressonância magnética
no Horus, que eu acho que é bem legal. Vamos lá. Então, essa é uma ressonância magnética e eu acho fácil quando a gente olha o olho, né? Porque você sabe que na ponderação T2 o olho acende, né? Então, a gente sabe que a gente está numa ponderação T1. Eu acho muito mais fácil do que ver líquor, por exemplo. Tá? E a gente dá para ver nessa tomografia computadorizada, ponderação T1, que tem aqui ó, os vasos aqui. Então, a gente sabe que é uma T1 com contraste, né? E por que foi solicitada essa ressonância? Lembra que eu falei que a gente usa para ponderações, estadiamentos de tumores nasais e a suspeita de invasão do sistema nervoso central, né? Nesse paciente, por exemplo, ele tinha uma lesão aqui no cone orbitário do lado esquerdo, né? Que no final foi ressecada e era um chivanoma, né? E dá para a gente ver que essa lesão ela tem bastante proteína, ou seja, em T1 ela tem mais ou menos a densidade, né, do sistema nervoso central. Então você começa a imaginar que você tem essa densidade de cerebroide e aqui dentro a gente tem, aqui no cone orbitário a gente tem gordura, né? Não dá para ver basicamente que deve ter uma consistência de gordura dentro desse tumor. Quando a gente vai para T2 da mesma lesão, dá para a gente ver outros aspectos da mesma lesão, né? Vamos lá, compartilhar a tela do T2, tá? Corte axial também, vamos lá, opa. Compartilhar o T2 com vocês, tá? Esse é um T2 de uma ressonância também, corte axial. Eu gosto de muito, que nem eu falei para vocês, eu não gosto de olhar o líquor, eu gosto de olhar o olho, então a gente sabe que o olho acende, a gente está num corte T2. Dá para ver a mesma lesão que vocês viram anteriormente, aqui ó, no cone orbitário. E aí o legal é que dá para você ver, inclusive, que a lesão ela não vem do sistema nervoso central, né? Ela tem uma linha de clivagem, né? Que mostra que provavelmente se o tumor for ressecado, ele vai conseguir se destacar do sistema nervoso central e não vai causar nenhuma lesão. Não é nenhuma lesão saindo do sistema nervoso central. Tá vendo que a gente consegue identificar esse plano de clivagem? Isso é muito importante, né? Esse tipo de programação cirúrgica, né? E aí a gente pode usar, inclusive, o corte T2 em cortes, coronais. Vou tentar abrir para vocês aqui, vamos ver se eu consigo. Infelizmente esse corte não está abrindo, mas vamos ver pelo menos a imagem para vocês conseguirem identificar. Vamos lá. Opa. Pronto. Identificar o corte, então a gente tem um corte de ressonância magnética, né? Corte coronal, a gente consegue ver as duas órbitas e provavelmente a gente conseguiria ver também a mesma lesão, né? É engraçado que a gente vê o realce dos cornetos nasais, né? São estruturas preenchidas por sangue, né? Tem um estroma muito importante preenchido por sangue, então a gente sabe que a consistência dos cornetos, só de comparar com esse tipo de realce de densidade na ressonância magnética, tá? Vamos lá, vamos voltar para a aula. Opa. Então, por exemplo, esse paciente aqui, né, ele tinha uma lesão, esse aqui é um corte de uma ressonância magnética em T2, olhem os olhos de novo, dá para ver o realce, né? Dá para ver que ele tem uma lesão no etimoide anterior, aqui localizado em topografia de cavidade nasal, que abala discretamente o olho do lado esquerdo, causando um tipo de proptose desse olho, né? Provavelmente para o lado e para baixo. Dá para ver que ele tem um conteúdo bem líquido, né? Que esse é o corte T2, então a gente lembra de líquido. E provavelmente deve ser uma mucocele. Tá? E o legal é você reunir as imagens. Então você usa a tomografia e a ressonância magnética. Né? Esse paciente é um corte axial nos dois casos. Ele fez uma tomografia computadorizada que está no lado esquerdo e uma ressonância magnética que está no lado direito. Tá? O que vocês podem ver? A gente consegue ver aqui no corte o nariz, né? a cavidade nasal, o esfenoide do lado esquerdo e direito, dá para ver o seio maxilar do lado esquerdo, né, o nervo infraorbitário aqui, bem no meio,
E do seio maxilar do lado direito, a gente vê uma espessura aumentada do seio que denota cronicidade do processo infeccioso. Dá para você ver que você tem algum tipo de partes moles ocupando todo o seio maxilar, inclusive extruindo um pouco de material aqui para dentro da cavidade nasal. Né? Se a gente compara o corte com a ressonância magnética, né, esse é um corte de D2, dá para ver que a gente tem um pouco de conteúdo iso intenso nos dois, né? Que isso denota basicamente secreção em volta aqui, né? Um pouco de secreção no outro seio também, mas denota material que a gente sugere ser fungo dentro do seio, né? Esse paciente tinha uma rinocinusite, uma bola fúngica dentro do seu seio, que a conduta é basicamente remoção dessa bola fúngica do seio do maxilar do paciente. Esse outro paciente é uma outra ressonância magnética também, com ponderação em T2, né? A gente vê os dois globos oculares, um corte axial, e aí dá para ver uma bola fúngica no seio esfenoidal, e o legal é que dá para ver a secreção dentro do seio e a presença de fungo no seu interior. Legal no corte anterior é ver esse tipo de calcificação dentro do seio, né? Que a gente fala em heterogeneidade no corte tomográfico nas partes moles dentro do seio, quando a gente suspeita de rinocinusite fúngica, né? Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês consigam identificar as estruturas básicas, principalmente quando vocês pedirem uma tomografia e quando vocês suspeitarem de alguma invasão do sistema nervoso central e solicitarem o exame correto, né? Saber quando solicitar o exame, eu acho que é o mais importante, tá? Espero que eu possa ajudar vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, só entrar em contato, pegar meu contato com o representante de turma. Vai ser um prazer discutir com vocês os temas apresentados hoje. Tá bom? Um grande abraço a todos, bons estudos.